Salmos de número 37. Nós vamos ler do versículo de número 22 até o versículo de número 29. Salmo de número 37, versículos 22 até o versículo de número 29. E diz assim a palavra do Senhor: aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Amém? Muito bem, irmãos, esse Salmo de número 37, o salmista Davi, ele está falando dessa diferença entre o ímpio e o salvo, entre os gentios, os não salvos, os não crentes, e aqueles que são salvos. Ele fala, como vocês podem ver o título aí no Salmo de vocês, da temporária felicidade dos não crentes. Está escrito aí dos perversos, mas são os não crentes. E nesse texto, especificamente nessa passagem, ele está falando exatamente do cuidado que Deus tem com aqueles que são parte da família dele. Esse cuidado especial que Deus tem com as pessoas que são parte da sua família. Às vezes a gente não tem uma reflexão nesse nível, mas a gente precisa pensar em que é que está a nossa segurança. Onde é que nós nos sentimos seguros? Nós vivemos em um mundo de vamos dizer assim, incertezas. Um mundo de muitas incertezas. A incerteza não é só pelo período que nós estamos passando atualmente. Talvez com maior intensidade agora, em função da disseminação dessas viroses que estão acontecendo ao longo desses últimos 2 anos, e agora nesse início do ano novamente. Mas se nós formos olhar para a vida como um todo, nós não temos segurança de vida. Nós sabemos que nós nascemos, e a coisa mais certa que nós temos no dia que nós nascemos é que um dia nós vamos morrer. É a maior certeza da nossa existência, é a nossa morte. E nesse período, tudo pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer conosco. Desde doenças, acidentes, tudo que pode estar aí previsto ao longo dos anos, e tem acontecido ao longo dos anos, são coisas que nós não podemos simplesmente apagar da nossa vida. Nós temos uma vida de incertezas. E aonde é que nós encontramos paz no coração diante de uma vida de incertezas? Onde é que está a nossa segurança diante das incertezas da vida? Porque, irmãos, com toda sinceridade, quando a gente conversa com as pessoas, talvez a última coisa que venha no pensamento dos homens
é a pessoa de Deus. Você se sente segura, né, muitas vezes porque você tem um emprego, porque você tem amigos, porque você tem pais, né, pais e mães, porque você tem irmãos, família, vamos colocar família, né, e isso você acha e entende que você está sendo cuidado. No momento em que você precisa de alguma coisa, você pode recorrer a pessoas, você pode recorrer ao seu dinheiro que tem no banco. Então a sua segurança está nas coisas visíveis, nas coisas que o mundo tem colocado diante de você. E quando você perde uma dessas situações que lhe dão segurança, causa então uma instabilidade na sua vida. Causa uma instabilidade. Você entra muitas vezes em desespero. Por quê? Porque aquilo que você entendia que estava onde você podia lançar a mão, você perdeu. Então nós não podemos viver uma vida de incerteza em coisas que são transitórias. São coisas que podem existir hoje e amanhã não podem existir. A maior segurança que nós temos na nossa vida se chama a pessoa de Deus. Deus é a nossa segurança. Em todos os momentos, porque Deus, Ele é eterno. Ele é sempre o mesmo, ontem, hoje e amanhã. Deus é infinito. Deus, Ele é eterno. Então Deus está presente em todos os momentos. Em qualquer situação que você venha a passar, você tem a pessoa de Deus com você. Então esse Deus que existe e que nós fazemos parte da sua família, é bom entender que aqui o salmista está falando para aqueles a quem o Senhor abençoa. São aquelas pessoas que fazem parte da família de Deus. São aquelas pessoas que já tomaram a sua decisão ao lado de Deus, que já abriram o seu coração para Jesus, porque Jesus Cristo é o único caminho para se ter relação com Deus. Não existe outro caminho. Então o salmista que está falando, é claro que nesse aspecto, nós vamos explicar daqui a pouco, ele não está falando diretamente na pessoa de Jesus, mas ele está falando nos santos. Nos santos, né, que nós lemos aqui no texto. Então essas pessoas, Deus tem um cuidado especial. Irmãos, vejam, o sol nasce para todos. A chuva derrama água no terreno de todos, na casa de todos, não é? Mas Deus, Ele tem um cuidado especial com aqueles que são dele. Aqueles que pertencem à sua família, Deus cuida de uma forma especial, de uma forma diferente. Não é a mesma coisa daqueles que estão em pecado, daqueles que não têm Jesus, daqueles que ainda não foram resgatados por Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ali no livro de Romanos, quando eu fiz aquela série de exposições do livro de Romanos, ele vai dizer que essas pessoas, elas estão à sua própria sorte, porque Deus deixou a sua própria sorte. Não quiseram andar com Deus. Deus deixou a sua própria sorte. Então o Senhor, Ele tem um cuidado com as pessoas de um modo especial para aqueles que fazem parte da sua família. E é aqui nesse texto, nesse versículo de número 28, que a gente vai entender um pouco essa questão aqui. Então veja, versículo de número 28 diz assim: o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Veja a diferença. Enquanto que Ele tem um cuidado com aquelas pessoas que Ele ama, que Ele
que fazem parte, vamos dizer assim, da família dele, versículo 8. Ele ama a justiça e não desampara os seus santos. Aqueles que não são santos, ele vai exterminar. Então, há uma diferença, não há? Agora, entendendo o que está nesse texto, o Senhor ama a justiça, não desampara os seus santos, serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Não desampara os seus santos, essa palavra não desampara, a palavra desamparar no original é não abandona, não deixa para trás. Seja qual for a situação, Deus está com essas pessoas. Deus acompanha essas pessoas. É por isso que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está conosco, seja na situação boa, de alegria, de felicidade, seja na situação de tristeza, de tribulação, de momentos de infortúnios da nossa vida. Ele não abandona, ele não desampara os seus santos. E santos aqui, quando Davi escreveu, nós entendemos o santo no Novo Testamento é aquele que é separado para Deus. A palavra santo significa separado. São aqueles que são separados para Deus. Então, quando nós aceitamos Cristo, naquele momento ali, nós somos pessoas que fomos separados para Deus, somos santos. Mas o texto aqui que Davi está falando é daquele que é piedoso. É aquele, essa palavra santo, no original, não é a mesma que é usada em outros textos, significa o piedoso, aquele que é devoto de Deus. É aquele que está em completa intimidade e comunhão, o piedoso ali é aquele que tem intimidade e comunhão com Deus. Então esse é o santo que Davi está falando, é aquele que é parte da família. Então essas pessoas, Deus não abandona, Deus não deixa para trás, Ele diz: serão preservados para sempre. Esse sempre aqui é eternamente. Eles serão preservados eternamente. E a palavra aqui, preservado, significa guardado, vigiado, cuidado. Então ele cuida, ele vigia, ele está de olho ali, acompanhando todos os passos, até a consumação dos séculos, eternamente. Nós somos cuidados por Deus. Então esse texto, ele deixa assim bem claro essa diferença que Deus faz daquelas pessoas que estão participando, vamos dizer assim, de uma comunhão, de uma congregação de Deus, e daquelas que não estão participando. É claro que é muito difícil muitas vezes a gente perceber esse cuidado de Deus na nossa vida. Existem pessoas que não têm essa sensibilidade de perceber a mão de Deus, o cuidado de Deus na vida deles. É muito assim, não é visível aos nossos olhos, porque Deus é Espírito, Deus não é visível. Mas o cuidado de Deus, aquele que tem uma percepção espiritual, ele é capaz de perceber a mão de Deus, os detalhes do cuidado de Deus na nossa vida. Os detalhes, porque Deus é minucioso em todos os detalhes. Mas se você não consegue enxergar esses detalhes de Deus, você pode olhar um pouco para a história. Você pode olhar para a Bíblia, a história bíblica, onde Deus vai mostrar em diversos momentos da história bíblica o seu cuidado com o seu povo. Por exemplo, quando ele tirou o povo da escravidão do Egito, esse povo passou, sabe quanto tempo no deserto, irmãos? 40 anos. Vocês sabem que durante esses 40 anos, o solado da sandália não se desgastava, nem as roupas. Deus manteve. Vocês sabem que durante esses 40 anos, Deus deu o alimento para esse povo, o maná, que descia do céu todos os dias para alimentar o seu povo. Vocês sabem que esse povo não morreu de sede porque Deus fez jorrar água das rochas para dar água àquele povo. Vocês sabem, por exemplo, ali logo no início do livro de Êxodo,
em Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22, vai dizer que Deus colocou ali diante deles uma coluna de nuvem para guiar pelo caminho e uma coluna de fogo para guiar à noite. Está lá, Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou, durante os 40 anos, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Por isso, irmãos, é que nós podemos acalmar o nosso coração, sentir paz no nosso coração, porque nós sabemos que Deus está cuidando da gente. Em todos os momentos, por mais difícil que seja, nós precisamos reconhecer e entender e procurar enxergar que Deus está ali, cuidando da gente, tendo um cuidado especial com a gente. Se a gente for olhar por outros homens da história bíblica, nós vamos ver, por exemplo, Daniel na cova dos leões, né? Nós vamos ver os amigos de Daniel na fornalha ardente, não é isso? Nós vamos ver, por exemplo, o apóstolo Pedro, que estava preso, ia ser degolado no outro dia, e o Senhor mandou libertar Pedro, não é isso? Quantas e quantas vezes o apóstolo Paulo, nas suas missões, ele foi ali, vamos dizer assim, cuidado por Deus, né, nos momentos de naufrágio, de chuva, de apedrejamento que ele sofreu, e que ele foi até o fim do seu ministério ali sendo cuidado, esse cuidado especial de Deus com o seu povo, cuidado que ele tem com cada um de nós. Nós só precisamos ter essa sensibilidade de entender que Deus é conosco em todos os momentos da nossa vida. Deus é conosco. Se Deus é conosco, por que a gente se desespera? Se Deus é conosco, por que a gente fica ansioso? Por que a gente se angustia? Por que a gente é dominado muitas vezes pelo medo? E quando a gente se deixa dominar, que a gente perde a noção desse cuidado de Deus por nós somos capazes de fazer besteira. Quando se perde essa noção, nós somos capazes até de nos desviar dos caminhos de Deus. Então, irmãos, eu quero pensar com os irmãos como é esse cuidado de Deus. O que Deus faz? Porque o salmista aqui, no versículo 37, ele nos deixa pelo menos 4 ações de Deus, do cuidado que Deus tem com o seu povo, com as pessoas que fazem parte da sua família. E eu quero pensar com os irmãos, essas ações de Deus. Primeiro, está no versículo número 23. Me acompanhe, por favor. O versículo número 23 diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho ele se compraz. A palavra bom está escrita aqui, e assim: o Senhor firma os passos do homem bom. Essa palavra bom não existe no original, mas o tradutor ele quis dar a entender do homem bom, aquele homem que já que no versículo 22 está falando daquelas pessoas que Deus abençoa, que é o homem bom. Então o sentido aqui é do salvo, é daquele que é parte da família de Deus. Só que essa palavra homem não é a palavra mais utilizada no Antigo Testamento para homem. A palavra homem aqui é diferente, é a palavra Geber. Essa palavra significa o homem guerreiro, o homem que luta, é aquele que está lutando, mas é aquele que está lutando não apenas pela sua sobrevivência,
é aquele que está lutando não apenas pela sua vida, é aquele que está lutando diante das dificuldades, dos problemas da sua vida, mas é aquele que está em plena atividade a serviço do Rei. Então veja, Deus firma os passos do homem guerreiro, do homem que está ativo, do homem que está em atividade, né? Então Deus, ele não gosta do comodista, Deus não gosta daquele que está encostado nos bancos, né? Deus não gosta daqueles que não estão em atividade no reino. Deus não gosta daqueles que, sabendo que Ele está cuidando dele, em determinados momentos perdem a sua motivação de existir, de viver. Deus não gosta de pessoas que são paradas no contexto do reino. Deus gosta deste homem bom, deste homem guerreiro, desse homem que está em luta, que está em guerra, que está lutando pela sua sobrevivência, pela sua vida, né? Então esse homem, Deus firma os seus passos. E aí precisamos entender o que quer essa frase, né, essa expressão está querendo falar para nós. Deus firma. Esse firma aqui é estabelecer. Firmar os passos é estabelecer, é tornar estável, né? Então, se você vive em uma situação estável, em uma situação vulnerável, Deus firma os seus passos, Ele dá uma estabilidade para você, Ele dá firmeza no seu caminhar, né? Essa firmeza de você saber onde está pisando e firmemente você continua no seu caminhar. Então Ele estabelece ali o seu caminhar, o seu caminho, Ele torna estável, Ele guia corretamente, né, o seu caminho. E aqui no Salmo, para a gente entender o que é firmar nos nossos passos, ali no Salmo 40, abram aí, versículos de número 1 a 3, o salmista aqui diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um cântico, um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então veja, nós, no mundo incerto, no mundo instável que nós vivemos, no mundo de perdição que nós vivemos, Deus nos resgata, nos tira desse mundo, né, de pecado, da lama, né, desse tremendal que nós vivemos, desse mundo pecaminoso que nós vivemos. Ele nos resgata e nos coloca sobre uma rocha. Que rocha é essa? A pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a rocha que firma os nossos passos. E Ele diz: coloca sobre a rocha e dá firmeza aos nossos passos. É isso que o salmista está dizendo. Então, a nossa firmeza está quando nós estamos sobre a rocha, quando nós estamos em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, nós somos firmados, nós somos guiados corretamente na nossa vida, né? É isso que aqui a palavra de Deus está querendo nos ensinar. Então, uma das formas de sentir esse cuidado de Deus é sentir que nós estamos sendo guiados por Ele. E só existe uma forma de nós sermos guiados por Ele, através da sua palavra. Não existe outra. É conhecer a sua palavra. O autor aos Hebreus, ele diz ali, logo no início do livro de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, ele diz que Deus outrora havia falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, que são os dias que nós estamos vivendo, né, hoje de manhã até falei nisso, nesses últimos dias, que são esses dias que nós estamos vivendo, nos falou pelo Filho,
Então, o que voga hoje é o Evangelho, é o Novo Testamento, para nós, no sentido de guiar a nossa vida. Nós somos guiados a Igreja de Jesus Cristo é guiada pelo Novo Testamento, né? Nós somos uma igreja neotestamentária, né? Onde a igreja é firmada na doutrina dos apóstolos. Por isso nós somos uma igreja neotestamentária, né? Nós somos firmados nessa doutrina. Então Deus falou, Deus nos guia por meio de Jesus Cristo, que dirige e cuida da nossa vida. Isso significa dizer, irmãos, que se nós somos guiados, cuidados de Deus pela sua palavra, quando nós somos obedientes à sua palavra, quando nós conduzimos a nossa vida, né, de acordo com a palavra de Deus, significa dizer que nós estamos andando segundo a sua orientação, segundo a sua vontade, portanto, debaixo do seu cuidado. É por isso que ele diz que se nós andarmos retos nesse caminho, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, tudo aquilo que nós vamos fazer, nós seremos bem-sucedidos. Por quê? Porque Deus está conduzindo aí a nossa vida. A segunda coisa que a gente pode sentir aqui, que o salmista nos ensina, a Santo Deus, está no versículo número 24. O versículo número 24 diz assim: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Olha aí, que coisa, né? Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela sua mão. Tá? Então Davi mostra uma situação em que todos nós estamos sujeitos, mesmo fazendo parte dessa grande família de Deus, né, em algum momento pode acontecer que nós venhamos a cair, né? Pode ser que em alguns momentos a gente tenha se tornado frágil diante de uma determinada situação e a gente venha a cair, certo? E essa palavra cair, a gente precisa entender, ela significa deitar, significa ser lançado no chão, significa também falhar. Portanto, olhando para essa palavra, a gente entende que existem algumas situações desse cair, em que Deus estende a mão para nós, né? Por exemplo, pela própria definição de cair, esse cair pode ser tropeçar em alguma coisa que nós fomos tentados, né? E a nossa fraqueza espiritual, a nossa natureza pecaminosa, nos deixou conduzir por aquele momento frágil da nossa vida, e a gente então tropeçou, ou seja, se deixou levar pela tentação, né? Ou se afastou, vamos dizer assim, dos caminhos de Deus por algum momento. Você simplesmente se sentiu um pouco desmotivado e você, em determinado momento, se afastou. E Deus está dizendo que Ele não vai largar você, Ele não vai abandonar você. Você lembra daqueles dois discípulos no caminho de Emaús? Aqueles dois discípulos, irmãos, no caminho de Emaús, saíram embora para casa. Depois que Jesus morreu, né, ali quando na ressurreição, né, tudo, eles não acreditaram na ressurreição de Jesus e eles estavam indo embora. Vocês sabem o que aconteceu? Jesus foi lá pegar aqueles dois discípulos e trazer de volta, tá? Então o Senhor não abandona, o Senhor não deixa para trás os seus, o Senhor vai cuidar daqueles também que um dia, né, se afastaram um pouco por algum motivo e os fizeram cair na tentação ou se afastaram, né, por algum momento dos caminhos de Deus. Esse ser lançado no chão, né, nós estamos aqui seguindo a própria definição de cair. Esse ser lançado no chão é quando as pessoas são enganadas, conduzidos por outros ao erro. Não acontece isso? Nós somos muito crentes das pessoas.
Nós somos muito inocentes. Por isso que Jesus disse que nós devemos ser prudentes como a serpente, não é? Porque a gente precisa ser um pouco mais sagaz. A gente se deixa muito levar e acreditar nas pessoas. E por causa disso, por essa inocência, nós muitas vezes somos conduzidos ao erro porque nós passamos a acreditar nas pessoas. Então esse termo aqui usado, da definição de cair, ser lançado no chão, é quando nós passando por situações como essa. Nós somos enganados, nós somos ludibriados, de alguma forma nós nos deixamos envolver em uma situação da qual nós não gostaríamos de estar envolvidos, né? Então somos lançados e conduzidos por outros ao erro. E essa situação, irmãos, Deus também não nos deixa sozinhos, né? Deus estende as mãos. E a outra, por definição da palavra cair, é falha. Todos nós somos falhos. Não existe ninguém perfeito nesse mundo. Nós temos nossas fraquezas. Nós lutamos contra a nossa natureza todos os dias. Somos falhos e, portanto, por um descuido muitas vezes, por uma vacilada muitas vezes, né, nós escorregamos e caímos. Mas o Senhor diz aqui para nós, o Senhor diz: se cair, não ficará prostrado. Interessante, irmãos, essa palavra prostrado. Eu estou fazendo um exegese desse texto para vocês, né? Prostrado, né, significa aqui caído, né, estirado no chão. É aquele que se sente que morreu, né, no sentido de não ter mais força para viver a vida espiritual, né, com Deus. Está prostrado, caído, arriado, né, deitado, desmotivado, depressivo, sei lá, a gente pode falar aí uma série de sinônimos, né, na situação aqui. Mas aqui diz: o Senhor não abandona ninguém nessas situações. Pelo contrário, o que ele diz aqui, diz que ele segura na mão, né? Porque o Senhor o segura pela mão. E a palavra segura aqui é sustentar. O Senhor sustenta com a sua mão. Que coisa linda, né? Você está sendo prostrado, você está caindo, você caiu por alguma situação, mas o Senhor o sustenta. A palavra significa dizer exatamente isso. Ele apoia, ele sustenta, ele mantém. Por isso, irmãos, é que nós podemos contar com o Senhor, mesmo na nossa fraqueza, mesmo nas nossas situações que nós vacilamos, fraquejamos em alguns aspectos, nós podemos contar que o Senhor é conosco. O Senhor tem cuidado de nós nessas situações. É por isso que Paulo vai dizer que ele sente prazer na fraqueza. Porque quando ele está fraco, que ele se sente forte. Porque quando ele está fraco, que ele sente a presença de Deus ali ao lado dele, fortalecendo na sua graça, para que ele possa continuar a sua missão, né, o seu ministério. O homem bom, ou o homem guerreiro, como eu falei, pode passar por provações, pode passar por tribulações, mas nunca será engolido por elas. Sabe por quê? Porque o Senhor segura firmemente a mão dessas pessoas que fazem parte do seu rebanho, né, da sua família. O Senhor não as abandonará. Terceiro lugar, o cuidado de Deus está no versículo de número 25. Acompanhe. O versículo de número 25 diz: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão.
O cuidado de Deus, irmãos, se estende a todas as necessidades da nossa vida. Em todas as áreas que você pensar e imaginar, Deus tem cuidado de nós. Ele nos supre, Ele supre as nossas necessidades de acordo com aquilo que Ele entende que nós estamos precisando naquele momento. Ele não lhe dá riqueza. Se você pedir ouro, Ele não vai lhe dar. Se você pedir um carro novo, Ele não vai lhe dar. Se você pedir uma casa nova, Ele não vai lhe dar. Mas Ele supre as suas necessidades, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais, sejam elas físicas. Qualquer que for a instância, o momento, você vai sentir ali a presença de Deus, o cuidado de Deus. O Salmo número 23, que todo mundo sabe de cor, fala exatamente isso. O Salmo número 23 fala do cuidado de Deus no campo espiritual, fala do cuidado de Deus no campo material e fala do cuidado de Deus no campo emocional. Vejam aí, o Salmo 23 diz assim: o Senhor é o quê? Meu pastor. Só aí a gente já sabe que Ele cuida da gente. Se Ele é o meu pastor, Ele é meu e é seu também, né? Existem algumas passagens que dizem o nosso Deus, então Ele é nosso. É nosso, Ele é meu Deus, né? Então é pronome possessivo. Ele diz: o Senhor é o quê? Meu pastor. Se Ele é meu pastor, Ele tem cuidado de mim. E Ele diz: nada me faltará. Esse nada aí é nada, irmãos. É nada. E Ele vai especificar. E aqui tem alguns verbos. Vejam aí. Ele me faz o quê? Repousar. Depois ele diz: leva-me para junto de água de quê? Descansar. Depois ele fala o quê? Refrigerar a alma. Olha aí o cuidado. Então ele tem descanso, o repouso, ele tem a paz da nossa alma, ele refrigera a nossa alma, ele nos dá paz, né, emocionalmente, tá certo? Ele unge a nossa cabeça com óleo, ou seja, nos enche espiritualmente. Ele está marcando a sua presença, porque a unção aí, a gente sabe, na Bíblia é espiritual, né? E ele nos protege contra os nossos inimigos. Veja aí: preparas-me uma mesa na presença de quem? Dos meus adversários. Então, Ele cuida da gente protegendo contra os inimigos. Ele cuida da gente colocando o alimento na nossa mesa, banquete na nossa mesa. Ele cuida da gente refrigerando a nossa alma. Ele cuida da gente nos dando paz, repouso, né? Então esse Deus nos supre de todas as necessidades que nós temos na nossa vida. É só nós confiarmos no Senhor, né? Confia nele e o mais Ele o que? Fará, né? Confia nele e o mais Ele fará. Então nós precisamos, irmãos, largar um pouco essa questão de que se eu não tiver dinheiro no banco, eu estou em situação difícil. Se eu não tiver isso, eu estou assim. Se eu não tiver uma pessoa assim, eu estou assim. Não, irmãos. Deus supre todas as nossas necessidades. Se você não tiver Deus, aí sim você precisa chorar. Porque aqui diz que aquele que está sem Deus será exterminado. Mas se você tem Deus, você precisa simplesmente descansar no Senhor, fazendo a sua parte. Ser um homem guerreiro, ser uma mulher guerreira, né? Ser uma mulher de luta, uma mulher que não desanima, uma mulher que não desfalece, uma mulher que não perde a fé, né? Uma mulher que está lutando e servindo ao Senhor. Esse sim, tá? Esse o Senhor cuida, né? O Senhor alimenta, né? Além disso, ele fala o seguinte, né, coisa interessante. Ele diz que o crente não precisa mendigar o pão. Tá? Essa palavra mendigar significa pedir, certo? Ela significa procurar para encontrar, pedir, desejar,
Então o que ele está querendo dizer, irmãos, é que o sentido aqui é que nós fazemos parte de uma grande família, tá? Então o que acontece? Todos que fazem parte dessa grande família, Deus, ele movimenta o seu povo para que aqueles que fazem parte da sua grande família não precisem estar no meio da rua pedindo esmola, tá? Pedindo a comida, o seu pão, o seu dia a dia. Por quê? Porque ele faz com que nós fazemos parte do povo de Deus, tenhamos também cuidado com aqueles que fazem, que estão conosco na mesma comunidade da qual nós vivemos. Então, por exemplo, a nossa igreja, se nós temos alguém que está passando necessidade, o que nós fazemos? Coletamos, compramos cesta básica, não é isso? Mandamos para aqueles que estão passando necessidade, sabendo que a pessoa está carente, necessitada, a gente atende essas pessoas naquilo que elas precisam. E é interessante isso, porque o Senhor providencia que na família, na comunidade, essas pessoas se encarreguem dessa tarefa de cuidar materialmente, espiritualmente e emocionalmente das pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Quantos e quantos de vocês já desabafaram com pessoas aqui da igreja? Já contaram suas histórias, né? Quantos e quantos já vieram conversar com o pastor dessa igreja, das suas lutas, das suas dificuldades? Quantas e quantas pessoas já oraram por vocês, já ajudaram vocês em algum momento da vida de vocês? Tudo isso, irmãos, não é a pessoa, mas é Deus que levanta uma pessoa, ou levanta as pessoas da igreja para que elas possam ajudar as outras. Então nós que fazemos parte dessa grande família de Deus, nós nunca seremos desamparados pelo Senhor, e nem a sua descendência. Amém? Sabe por quê? Descendência? Porque é cultural, né? Os filhos aprendem com os pais, e as pessoas que vão chegando na igreja vão aprender na cultura da igreja, de atender aquelas pessoas que são necessitadas. Então o versículo de número 25 diz: fui moço e agora sou velho. Davi já estava na idade avançada, né, quando ele escreveu isso aqui. Ele disse: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar. É interessante que desde o Antigo Testamento Deus se preocupa com as pessoas carentes, tá certo? Deus se preocupa com aquelas pessoas, as viúvas, certo? Os órfãos. Deus se preocupa com os estrangeiros. E ali naquela época existiam leis da colheita, que as pessoas colhiam, né? Vocês têm até a história de Ruth, que ela vai, depois que é colhido ali, né? E as pessoas então vão, e aquilo que fica no campo fica para aqueles que são necessitados, né? Os carentes, para colherem e alimentarem a sua família, tá? Então o cuidado de Deus se estende nesse sentido a todos aqueles que são precisos. E encerrando aqui, em quarto lugar, é o cuidado do crente para receber a atenção de Deus, né? Então ele diz que o crente precisa viver de forma agradável a Deus. Lá no versículo aqui de número 27, que diz: aparta-te do mal, faz o bem, e será perpétua a tua morada, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Então, o que nós devemos fazer? Nos afastar do mal, né? De nós vivermos fazendo o bem, né? Nós devemos viver debaixo da palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, não é isso? Então, dessa forma, Deus está mantendo aí cada um de nós sob os seus cuidados, né? Nos direcionando, nos guiando e eternamente cuidados pelo Senhor. Amém, queridos? Você se sente cuidado por Deus? Você se sente cuidado por Deus? Então, irmãos, por que viver preocupado, né?
Por que viver ansioso? Por que viver angustiado? Se você se sente, se você reconhece que Deus cuida de você, que Deus cuida da sua vida, então descansa no Senhor. Faça a sua parte, faz o bem, seja obediente à palavra de Deus, faça a sua parte, porque o mais Ele fará. Amém? Curva suas cabeças.